Personal Travel, a profissão para quem deseja empreender ou ter uma renda extra. Quer saber mais? Então acompanha aqui comigo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso novo quadro aqui no meu canal do YouTube. Esse daqui é o nosso programa Decolando como Personal Travel. Qual que é a ideia desse programa e desse quadro novo? Aqui eu falo sobre oportunidades para quem deseja ser de verdade um Personal Travel, ganhar a partir de R$6.000 por mês e ainda trabalhar de qualquer lugar. Interessa para você? Então vamos lá, que esse aqui é o episódio número 1 e nós vamos seguir então nessa linha explicando melhor sobre o que é a profissão do Personal Travel. Eu sou a Valéria Batagello e no episódio de hoje, nesse primeiro vídeo, eu vou falar sobre o que faz um Personal Travel. Você já me ouviu falando aí nos últimos vídeos sobre o que de verdade faz, quais são os cenários dessa profissão, quais são os cenários no setor de turismo, mas hoje eu vou começar a falar sobre ele com um pouquinho mais de detalhe. Então vamos lá, o que é um Personal Travel? Essa deve ser uma pergunta que você já parou para pensar quando você escutou falar sobre isso, ou quando você viu alguma chamada aqui, ou no meu canal do YouTube, ou no meu Instagram, ou ainda na internet como um todo, porque afinal de contas, como eu tenho falado bastante sobre isso, esse próximo ano vai ser muito promissor com relação às viagens, o aumento de viagens, e essa vai ser realmente uma profissão que vai dar uma virada de chave na vida de muita gente. Então eu imagino que se você se interessou por isso, você já deu uma olhada sobre o que é um Personal Travel, mas nós vamos falar disso aqui com detalhes. O Personal Travel é aquele profissional que ajuda a personalizar de verdade a viagem do seu cliente. Então eu vou tentar falar em algumas situações aqui, dar um pouquinho mais de exemplos para o Personal Travel como finalidade para o cliente que vai contratar. Afinal de contas, vai ficar mais fácil para você se entender como um profissional nessa área, especificamente nessa profissão, se você entender o que vai trazer de benefício para o seu cliente. Fica muito mais fácil se enxergar dessa forma. Então, o Personal Travel, ele organiza a viagem, ele orienta, ele simula e ele vai acompanhando até montar o roteiro final que vai fazer com que a viagem do seu cliente seja o mais exclusiva, o mais específica, o que mais combina com o cliente possível. Ou seja, o cliente vai chegar até o destino que ele escolheu, vai aproveitar a viagem de um jeito muito completo, com coisas que ele gosta de fazer de verdade, coisas que ele vai chegar lá e vai se lembrar para sempre porque foram todas combinadas com ele. Sejam viagens mais gastronômicas, sejam viagens esportivas, sejam viagens às vezes até de negócio, combinadas com um pouquinho de lazer, é claro, mas todas elas vão combinar com o que aquela pessoa gosta de fazer, vão combinar com o momento que aquela pessoa está vivendo. E isso faz parte de você, faz parte da sua primeira atividade junto com aquele cliente. É a primeira parte do seu trabalho de ajudar a entender, ajudar o seu cliente a entender aquilo que ele quer viver como experiência, tá? Porque o restante todo você planeja para que a experiência seja bem sucedida, para que a experiência traga depois lembranças incríveis e memoráveis, fazendo com que a viagem tenha sido a viagem dos sonhos. Então a pessoa escolhe para onde ela quer viajar, a pessoa sonha com aquele destino e depois ela tem as melhores lembranças disso. E é claro que o papel do Personal Travel nisso é imprescindível, é muito importante. E aí, se ela combina exatamente com o que a pessoa quer viver, não tem como dar errado. E aí, para a gente entender melhor a sequência, né? Eu já falei o que é ser um Personal Travel, mas vamos separar um pouquinho sobre o entendimento que existe no mercado, sobre o nome da profissão, tá? Existe, às vezes, uma grande confusão entre o nome, o que faz um profissional e o que faz outro profissional, e por isso é tão importante perguntar, quando a gente encontra esse profissional, qual é o serviço que ele oferece de verdade.
Então você, como personal travel, precisa entender muito bem disso e explicar para o seu cliente o que é que você oferece no seu pacote, no seu serviço como um todo. Porque essa é a primeira coisa que vai te diferenciar dos outros profissionais. Então os nomes podem se confundir, as pessoas podem se chamar dos nomes diferentes, né? Consultor de viagem, agente de viagens, mas o que vale é realmente entender o que cada um faz. Se a gente for olhar pelas definições mais comuns que a gente encontra, um agente de viagens é aquele que trabalha em agência, é aquele que vende o serviço, é aquele que vende a viagem para a pessoa que quer, para o cliente, para quem quer fazer a viagem especificamente. O consultor de viagem, ele se aprofunda um pouquinho mais, ele costuma ajudar a organizar, ajudar a gerenciar a viagem de uma forma que ela fique um pouco mais organizada e mais fácil para o cliente utilizar. E o personal travel, voltando então no que eu falei no início, é aquela pessoa que faz tudo isso de uma forma muito personalizada e muito única para aquele cliente. Então entende exatamente o que é o cliente, entende aquilo que ele quer fazer de verdade naquela viagem para que isso combine com ele, para que seja a melhor viagem realizada por ele. Então por que um personal travel é tão importante? Personal travel não é uma profissão nova, é uma profissão já bastante antiga. Se você olhar já pela internet, você já vai ver várias definições de muitos anos atrás sobre o que faz o profissional. Mas o que vai acontecer agora com esse crescente no mercado de viagens que a gente já viu para o próximo ano, é que a gente realmente vai ver o quanto vai ser turbinada essa profissão e o quanto ela se torna mais especial à medida em que ela vai sendo melhor preparada, melhor conduzida com uma entrega muito mais exclusiva. É isso que torna tudo isso muito mais especial e é isso que torna essa profissão tão atrativa e tão necessária. E aí eu te explico por quê. Quando a gente precisa de uma ajuda com a alimentação, quando a gente precisa de alguma coisa relacionada a emagrecimento, a alimentação mais saudável ou qualquer outro fim necessário para a sua saúde, você não procura um nutricionista? Quando você precisa de uma sequência de atividades ou entendeu que você precisa de algum exercício físico que faça muito mais sentido, você não procura por um personal trainer? Você não procura por um profissional, por exemplo, um fisioterapeuta especialista em pilates? Então, assim, quando a gente precisa de alguma coisa muito específica, a gente não procura pelo profissional adequado? É a mesma coisa aqui com o personal travel. É uma pessoa especialista em viagem que vai oferecer para o seu cliente a melhor forma e a melhor visão para que a viagem dele seja realmente uma viagem de sucesso. Então, ela é importante porque é uma pessoa que entende daquele assunto e entende como deixar o dia da pessoa mais personalizado, mais específico e combinando com o que aquela pessoa deseja. Então, assim, um nutricionista vai fazer uma dieta específica para cada paciente, de acordo com a sua necessidade, de acordo com o seu estilo de vida, de acordo com aquilo que cabe no seu dia a dia. E normalmente você pode ver por aí, vou fazer a mesma comparação agora com o nutricionista, você vai ver nutricionistas que cobram um valor X, que pode ser do mais básico, até os que cobram muito caro. E por que isso pode variar se o que ele vai entregar é a mesma coisa? É a mesma coisa? Ele pode entregar sim uma dieta para ser seguida, mas de que forma essa dieta está sendo entregue? Ela vai ser entregue de um jeito muito cuidadoso e muito pessoal para realmente combinar com aquele paciente para que aquilo funcione? Então, se o serviço entregue é o que melhor funciona, é que tem o resultado melhor, se você entrega um resultado mais personalizado para o seu cliente, é o que faz com que o seu serviço seja mais valorizado. Afinal de contas, você vai chegar muito mais rápido, com muito mais segurança de orientação no seu destino final. E isso também acontece na viagem. Então, se a gente quer uma viagem boa, uma viagem econômica, fazendo jus ao orçamento que você tem para destinar para aquela viagem, mas que de forma nenhuma ela seja desprezada em termos de aproveitamento, é que você tem que justamente olhar para tudo isso com muito cuidado. Gente, eu sempre falo sobre isso aqui, tá? Nada deve ser feito simplesmente porque estava na lista de alguém. A gente sempre tem que fazer aquilo que faz sentido pra gente. Então, é por aí que a gente parte para entender o
por que o personal travel é tão importante na sua viagem. E aí, personal travel, olhando agora para todas essas coisas, né? Eu te contei no início desse vídeo que eu vou falar aqui, explicando isso de uma forma geral, para que um cliente consiga entender qual é o seu serviço, para que você consiga entender sobre o seu valor na vida do seu cliente. Se você entende perfeitamente o quanto de diferença você faz, que você não está entregando simplesmente mais um roteiro, aí sim você começa a se tornar um profissional diferenciado. E aí sim o seu valor começa a crescer de forma muito rápida, muito exponencial. E aí faz muito mais sentido para as pessoas não viverem mais sem o seu serviço. E aí a gente vai já para o próximo tópico, que é por que investir num personal travel? Como eu já falei aqui, a gente faz o paralelo aí de outras profissões para entender melhor, né? Como que a gente pode chegar de uma forma mais objetiva no destino que a gente tem, independente de qual seja o nosso objetivo. Por isso a gente contrata um profissional. Então, investir em um profissional, a gente olha muitas vezes assim, personal travel pode parecer um artigo de luxo, um item de luxo na sua viagem. Ah, mas eu posso comprar minha viagem direto na agência ou sozinha, por que ter um personal travel? Faz sentido ter um personal travel quando ele realmente entrega um trabalho de tanto valor na sua vida, de tanto valor na sua viagem, que na verdade ela se torna muito mais econômica. Porque sozinho você não ia conseguir fazer aquela viagem com aquela quantidade de detalhes, com aquela quantidade de itens que façam sentido para a sua viagem ser um sucesso absoluto. E aí, investir num profissional que combine com você, que você se identifique com esse profissional e perceba que tudo aquilo está tão organizado e tão orientado que a sua viagem vai caber dentro do seu orçamento e ainda assim vai ser a sua viagem perfeita, vai ser a sua melhor viagem comparada com todas as outras viagens que você já fez, então sim, faz muito sentido investir num personal travel, um profissional que vai te ajudar a montar a sua melhor viagem, a viagem que você está sonhando, a viagem que você está pensando já há tanto tempo. E aí, fazendo o fechamento aqui, entendeu personal travel, como isso é importante, você vai mexer com o sonho do seu cliente. Você vai mexer com aquilo que ele está planejando e pensando há muito tempo. Às vezes ele está se planejando para fazer isso há alguns anos. Imagina a sua participação, quanto a sua participação é importante em tornar isso inesquecível, em tornar isso realmente um sucesso absoluto. Ele planejou, ele guardou o seu dinheiro, ele vai investir em algo que faz muito sentido na vida dele e você vai tornar isso uma viagem inesquecível, a viagem dos sonhos do seu cliente. E aí a gente pensa também o seguinte, como que a gente faz para contratar um personal travel? Então, contratar um personal travel, primeiro eu vou falar aqui então, explicando para a pessoa que procura por um profissional, tá? Contratar um personal travel, você precisa entender exatamente, como eu falei agora há pouco, sobre o serviço que ele te oferece. Então tem que combinar com você, ele não pode ser simplesmente alguém que só te indicaram, que você vai pegar aquele roteiro feito por ele, com toda a dedicação que ele vai ter a você e você não seguir depois. Então isso não faz o menor sentido. Então você precisa entender bem qual é o serviço que ele te oferece, qual é a qualidade do que ele te entrega, para fazer sentido, para que você tenha realmente os seus dias todos personalizados, todos exclusivos, para que a sua viagem seja realmente muito bem aproveitada. E aí, olhando para o personal travel, como que a pessoa te contrata? A pessoa te contrata também entendendo bem sobre como você oferece esse serviço. Por isso que definir como que você quer ser esse profissional e depois como você vai prestar esse serviço é fundamental para você conseguir explicar e oferecer isso da melhor forma. Quando você é muito direto sobre aquilo que você oferece, quando você é muito específico sobre o tipo de trabalho que você entrega, o que o cliente vai receber na mão, como isso vai ser utilizado por ele durante a viagem e como isso vai tornar a viagem muito mais fácil, muito mais aproveitável. Então, quando você explica tudo isso, é muito mais fácil dele entender o que você faz e te contratar. E aí agora, como é que ele pode fazer isso em termos de
valores e em termos de tipo de serviço, existem várias formas e isso vai ser um passo um pouco mais adiante, quando você já tiver muito clara a forma como você vai entregar o seu serviço, de como você vai estudar para se tornar esse profissional desse jeito que você quer realmente entregar, mas você pode oferecer esse serviço de várias formas. Você pode ser um personal travel de um lugar específico, então de um destino específico. Então tem muita gente, por exemplo, que trabalha, vamos falar de uma forma muito geral, tá? Para ficar mais fácil de entender. Tem profissionais que trabalham com viagens internacionais, tem profissionais que trabalham com viagens de um lugar mais específico. Então tem pessoas especializadas em viagens para a Europa, em viagens para os Estados Unidos. E tem pessoas que trabalham especificamente com um país. Tem gente que trabalha com viagens para Portugal, tem gente que trabalha com viagens para a Alemanha. E tem gente que trabalha ainda especificamente como um profissional que atende e entende com muito detalhe sobre a cidade. Então, cidades que são muito visitadas, como por exemplo Nova York, é totalmente possível ser um profissional muito especialista nessa área e que só trabalha organizando viagens para Nova York. Então, esse é o primeiro ponto. Você pode decidir de que forma você quer trabalhar nesse sentido. E depois, como é que você entrega esse serviço, né? Como a pessoa vai contratar o seu serviço. Você pode trabalhar por dia de viagem, então você determina quanto vale o seu dia e se a viagem é de 7 dias, você multiplica por 7 e tem ali o valor então do trabalho que você vai entregar, de um pacote que você vai construir para aquela pessoa. Depois tem os tipos de pacote, você vai entregar um pacote básico, você tem que entender isso do seu cliente, o que é que a pessoa precisa? Ela precisa de um pacote básico com algumas listas de atrações separadas por dia, né, de um jeito que fique organizado e que faça sentido para o melhor aproveitamento do dia, mas do restante ela quer cuidar inteiro. Então esse é um pacote mais básico. E pode chegar inclusive a um pacote muito mais completo, tipo VIP, sabe? Bem personalizado e muito exclusivo, em que você entregue todas as orientações sobre cada um dos passeios, das atrações, com todos os detalhes sobre o que é aquele lugar, onde comprar o ticket com antecedência, se precisa comprar o ticket com antecedência, como faz para chegar até lá, qual é a melhor sequência que a pessoa vai utilizar durante o dia, e inclusive pode ter indicações nesse processo sobre hospedagem, onde ficar para ser mais próximo das atrações, se isso for do perfil do seu cliente. Então você entende como dá para variar muito o tipo de serviço que você oferece? Então você consegue atender pessoas que queiram alguma coisa muito mais simples e só realmente como orientação para chegar naquele lugar e consegue entregar a viagem inteira, completa, no roteiro perfeito para que a pessoa faça tudo aquilo que ela sempre imaginou. Ou na verdade nem chegou a imaginar, mas você vai descobrir isso junto com ela. E aí, desde sendo ele básico ou sendo ele o pacote mais top que você pode oferecer, mais completo possível, independe do que seja o pacote, independe de quantos dias isso existe. Isso contempla, mas o que faz sentido de verdade é o que eu falei desde o início, que é a definição do trabalho do personal travel. Tem que ser exclusivo. Tá? Não dá para pegar simplesmente um roteiro na internet de lugares para visitar em algum lugar e colocar aquilo como roteiro da pessoa e entregar igual para a próxima e igual para a próxima. Você nunca vai ser um profissional que presta um serviço personalizado. E isso é o que faz a diferença. Então, quando a gente fala que esse profissional pode crescer muito, que esse profissional vai ser muito procurado pelas pessoas, é porque ele entrega realmente um serviço diferente. Se ele entrega só mais do mesmo, você vai ser só mais um no mercado. Então, há essa escolha também que você precisa fazer. E aí, nós vamos para o próximo item, que é o diferencial de um bom personal travel. Então, seguindo a linha do que eu acabei de falar aqui, é realmente o trabalho de exclusividade, tá?
o personalizado que eu já falei, mas de exclusividade. Quando você tem a sua primeira conversa com o seu cliente para entender qual é o destino, o que ele pretende fazer, o que ele pretende viver, essa já é a primeira experiência de viagem dele junto com você, antes de chegar na viagem. Você já o coloca numa situação de pensar na viagem de uma forma diferente e de entender como é que aquela viagem pode ser específica para aquilo que ele costuma viver, para aquilo que combina de verdade com ele. Então, o bom profissional é o que consegue parar para ouvir o seu cliente. E isso você vai falar, ok, todo mundo diz isso para todas as profissões. E é verdade, para todas... um bom médico, um bom nutricionista, um bom fisioterapeuta, um bom consultor financeiro, não importa em qual área isso esteja. O melhor profissional é aquele que para ouvir o seu cliente e o atende da melhor forma possível, da forma mais personalizada possível. Eu não quero ser atendido por um profissional quando eu chego em algum lugar e eu sou simplesmente o próximo da lista que dura 5 minutos e que ele mal me ouve. Quando você entra numa loja e o profissional mal te escuta e sai te oferecendo um monte de coisa que você nem queria olhar, você não se sente desprezado pela pessoa, no sentido, nossa, mas nem parou para me ouvir direito, que na verdade o que eu precisava era de uma TV nova ou de um celular novo. Não importa o que você está procurando para comprar, o que importa é a pessoa entender o que você procura e conseguir te entregar o que de melhor ela tem naquele lugar. Então a mesma coisa funciona para essa profissão. Se você ouvir atentamente o seu cliente e encaixar tudo aquilo que ele tem de desejos e que nem ele conseguiu definir como o melhor desenho e colocar isso dentro da viagem, aí sim você vai ser o diferencial dentro da sua profissão. Aí sim é que você vai estar qualificado como o melhor personal travel para se procurar. A pessoa sempre vai procurar por você e vai te indicar, né? A propaganda do boca a boca continua funcionando e nas redes sociais numa velocidade muito maior. Então isso vai acontecer aqui também. Se a pessoa voltar totalmente satisfeita, na verdade ela não vai esperar voltar para te indicar, não. Ela já vai começar a te marcar nas fotos das viagens quando ela postar. E imagina se isso não é o máximo. Se a pessoa está de verdade feliz e compartilhando os melhores momentos, não tem melhor propaganda do que essa. Então é assim que você se torna realmente o profissional mais diferenciado para que as pessoas procurem por você. E aí, para ficar um pouquinho mais fácil agora, eu vou contar uma experiência minha como minha própria personal travel, né? A personal travel das minhas viagens. Então eu já contei várias vezes aqui, foi assim que nasceu exatamente esse canal do YouTube, contando todas as experiências de viagens, as primeiras experiências minhas com o marido, que a gente conta aqui detalhes de algumas viagens, justamente para enquadrar tudo isso, justamente para deixar mais específico, mais claro, o que é que a gente trilhou durante esses anos para chegar até aqui e entender que eu posso sim falar que eu sou uma personal travel, e que eu sei fazer o planejamento das minhas viagens com o máximo de detalhes possível. E que eu sei organizar uma viagem completa. E aí quer ver que eu vou te contar um exemplo de uma situação que não foi tão bem desenhada da primeira vez e o quanto faz diferença você trabalhar nisso depois. Eu já contei em várias oportunidades, né, sobre Paris, e Paris é sempre citada aqui porque afinal de contas é um dos nossos destinos queridinhos, então eu sempre falo disso. A primeira vez que eu fui para Paris, que foi a nossa primeira viagem internacional juntos, minha e do marido, né? Muitos anos atrás. A gente organizou a primeira parte da viagem e aí sim eu fiz uma lista, eu fiz uma organização do jeito que eu tinha entendido até o momento, afinal de contas era só a nossa primeira viagem juntos, internacional. Então eu tinha sim feito uma lista de atrações do que eu queria conhecer. É claro que eu pesquisei o que é que tinha na cidade, todo mundo faz isso, né? Então eu pesquisei tudo que tinha, eu coloquei isso na minha lista de desejos do que é que eu queria fazer naquela cidade. E é claro que a Torre Eiffel estava dentro dessa lista. Agora eu te pergunto, ter uma lista de atrações, ter uma lista de lugares para conhecer, é ter um roteiro de viagens? Eu te garanto que não é. E eu fui descobrir isso depois dessa primeira viagem, organizada por mim, é claro.
Quando eu cheguei lá, eu pesquisei, tá? Não é falta de pesquisa não. Pesquisei sobre mais ou menos o melhor horário, os melhores dias, né, da semana, naquela época. Hoje é claro que tudo isso já mudou muito, mas pesquisei sobre os dias da semana em que seria mais fácil chegar na torre, ter menos fila para comprar o ingresso para subir. Então tudo isso foi ali um pouco já programado. E aí a gente chegou, depois de passear por outros lugares, a gente terminou ali na metade da tarde, chegando na torre, e foi olhar a bonita da fila, que era gigantesca. E aí quando a gente foi olhar, e aí um de nós ficou na fila, enquanto o outro foi checar o tamanho da fila e ver mais ou menos quanto tempo estava demorando para cada atendimento, para cada compra do bilhete, a gente percebeu que a gente ia perder ali provavelmente em torno de 2 horas. E eram 2 horas bem preciosas para ficar parada numa fila embaixo do sol, né? Esperando a nossa vez de comprar o nosso ticket para subir na torre e conhecer. O que a gente fez? A gente desistiu de ficar na fila. E naquela viagem a gente só conheceu a torre do lado de fora. Então a gente tem fotos da torre de fora, a gente tem fotos da torre debaixo dela, em todas as laterais, e do trocadeiro, que, né, quem já pesquisou sobre Paris sabe o que é o trocadeiro, que é o melhor lugar para tirar fotos da torre inteira. Então a gente tem todas essas fotos de lá, a gente tem tudo isso, a gente foi até lá, inclusive mais do que uma vez naquela viagem, mas a gente não subiu na torre. E aí isso ficou como aquele pedacinho faltando da viagem, porque afinal de contas eu tinha ido até lá, mas eu não tinha subido para ver a vista da cidade. E sim, esse era um desejo que eu tinha, essa era uma vontade que eu tinha de conhecer. Então, quando a gente teve a oportunidade de voltar para Paris, quando a gente teve a oportunidade de fazer a nossa segunda viagem para lá, já foi tudo muito diferente. Eu entendi sim que aquilo, apesar de já ter visto antes dicas de que comprar o ingresso antecipado era melhor, como eu tinha visto outras dicas de que também dava para conciliar isso em horários em dias específicos, eu achei que ia ser possível. Da segunda vez eu não tive dúvida, eu fui me aprofundar em todas as compras que eu podia fazer com antecedência. Então eu fiz a compra com antecedência, eu levei daqui já o meu ticket impresso, com o dia escolhido, o dia que eu escolhi. Então não era o dia que alguém me disse que podia ser melhor, foi o dia que eu escolhi, eu comprei o ticket para ir lá. O horário fui eu que escolhi, porque você compra o horário que você vai entrar, inclusive. E por isso que é interessante fazer isso com conhecimento e com antecedência. Então eu comprei o horário que eu queria subir na torre. E aí, o que eu fiz para contar para você o quanto uma experiência pode ser completa de verdade? Eu tinha lido muita coisa de que era muito legal, você subia na torre e conseguir ver o pôr do sol lá de cima. E o que eu fiz? Eu comprei o ingresso para o dia que eu quis, para o horário que eu quis subir com antecedência, para não ter perigo de atrasar e o pôr do sol acontecer no meio da minha subida. Então, enfim, tudo isso foi planejado. Eu subi com o tempo de conhecer tudo, fui até o topo da torre. A gente tirou fotos lindas de lá, a gente aproveitou muito a vista. É realmente maravilhoso e encantador. E aí, o que a gente tinha? Tempo sobrando para esperar o pôr do sol. Então, a gente tem fotos, a gente encontrou depois, né, no primeiro piso da torre. Tem um deck fantástico, perto de um restaurante bem famoso, inclusive. Mas tem um deck fantástico ali, com cadeiras, com lugar para você realmente ficar um tempo. A gente conseguiu, esperou ali um pouquinho, a gente conseguiu um lugar. A gente ficou sentadinho ali, bonitinho, aproveitando. A gente fez um piquenique naquele lugar. E a gente tem horas de lembranças de aproveitar aquele momento. Então a gente ficou ali enquanto tinha sol, a gente viu o pôr do sol acontecendo. E a gente viu a cidade de noite, tudo num único passeio. Agora fala para mim, se eu não tivesse me especializado, estudado o suficiente para entender que uma experiência dessa completa poderia acontecer, você acha que eu teria essas lembranças todas para contar hoje? Você acha que eu teria a melhor lembrança de subir na Torre Eiffel como eu tenho hoje? Então, assim, isso é uma coisa que eu nunca vou esquecer. Então, esse é o tipo de qualidade de aproveitamento de uma atração
que uma pessoa que gosta de viajar espera. Então, assim, quando alguém diz, se eu puder, né, te dizer isso da melhor forma é essa. A melhor experiência que você pode proporcionar para a pessoa dizendo, olha, você vai chegar lá, você vai conseguir ver a cidade de dia, no pôr do sol e à noite, porque a gente vai encontrar o ingresso com o melhor horário para que você faça isso, para que você já saiba quando é que você vai, para que você não tenha que esperar horas na fila. Então, assim, esse é o melhor resultado do aproveitamento de um dia. E sem comprometer o restante dos passeios, porque todas as outras coisas podem acontecer até aquele horário. Então, tudo vai estar muito bem programado e não cronometrado de que a pessoa não vai ter tempo para fazer as coisas. Muito pelo contrário, eu fiquei horas na torre, horas. E isso não quer dizer que estava tudo cronometrado a ponto de eu não poder aproveitar nada. De jeito nenhum, foi a melhor experiência que eu posso guardar de pensar na Torre Eiffel, essa é a melhor experiência que eu posso contar. E ela sempre vai ser a minha experiência favorita. E aí você pensa, tá bom, eu já entendi tudo isso, eu já entendi então o que é uma experiência bem vivida, e aí eu queria entender mais como é que eu posso ser, né? Como começar a ser um personal travel. Eu acho que aí tem alguns passos muito importantes que você precisa olhar, pensar e decidir. Então, o primeiro deles é decidir se isso combina com você, se você quer fazer esse tipo de trabalho. Se você gosta do turismo, do setor de turismo, se você gosta de falar, de estudar e de trabalhar com viagens, falar sobre viagens. Então, decidido que isso combina com você, o próximo passo é estudar. Sim, estudar. Você tem que começar a entender mais sobre como funciona tudo isso, sobre como funcionam os destinos, sobre como essas experiências na vida de algumas pessoas são tão importantes e tão marcantes, a ponto de ir montando na sua cabeça como é que você gostaria de ser esse profissional. E aí precisa realmente estudar sobre como funciona tudo nesse mundo das viagens. E não especificamente sobre como compra uma passagem aérea, se você não quiser se especializar nessa área. Tá? O que você precisa é entregar o melhor roteiro. É claro que você precisa entender de tudo, porque a pessoa, quando ela te contrata, ela precisa ouvir e saber que você conhece. Mas você não precisa ser o especialista de qual é a melhor compra de passagem aérea que pode acontecer, se não for o seu desejo final. Se o seu desejo é proporcionar as melhores experiências através dos roteiros personalizados, é aqui que você fica. Então precisa estudar bastante sobre isso, precisa entender. E aí eu te dou uma dica para começar. Pode maratonar aqui o canal do YouTube, porque foi aqui que eu comecei contando todas as experiências e sobre como eu fui me tornando profissional, né, nessa área. Como eu fui me tornando especialista em planejamentos das minhas viagens. E aí eu conto tudo isso com muito detalhe para que você consiga entender sobre quando as coisas dão errado, quando as coisas dão certo e quais foram as minhas melhores viagens e quais foram as minhas melhores experiências. Então pode maratonar tudo isso daqui, aproveitar cada um dos vídeos, cada um dos exemplos que inclusive pode parecer à primeira vista, ela só está querendo contar sobre a viagem dela. Presta um pouquinho mais de atenção. Dentro de eu quero contar um pouquinho mais sobre a minha viagem, tem lá dentro sobre o que eu queria viver. E quando você entende o que eu queria viver e qual foi o resultado daquilo depois, isso vai fazer uma diferença enorme na sua prestação de serviço e na sua entrega do melhor roteiro personalizado para o seu cliente. E aí sim fazer com que a vida do seu cliente seja muito mais fácil, muito mais organizada e muito mais aproveitada durante a viagem. E aí sim você será o melhor personal travel para se contratar. Obrigada pela companhia, eu espero demais que você tenha aproveitado esse nosso primeiro episódio do Decolando como um Personal Travel. E aí eu volto já com o próximo vídeo para a gente continuar essa sequência aqui e construir uma jornada incrível juntos. Obrigada pela companhia e até mais. Tchau, tchau!